Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica, pessoal. Hoje nós vamos estar mostrando um conteúdo muito importante da parte da Química Orgânica, que seria representações de fórmulas estruturais e moleculares. Você que não me conhece, eu sou o professor Daniel. Você que está aí também nos acompanhando no nosso canal, curta nosso canal, compartilhe também essa aula, para que outros alunos, pessoal, venham ter acesso a essa aula e você também venha estar contribuindo com o canal do professor Daniel. Pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as representações de fórmulas estruturais e moleculares, mas apenas com carbono e hidrogênio. A gente vai estar representando ali as ligações simples, duplas e triplas que o carbono pode fazer. Olha, a primeira representação, que é uma representação mais simples, geralmente você vai ver nos livros, são aquelas representações onde tem apenas carbono e hidrogênio. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo de 3 carbono, uma representação de 3 carbono. Eu vou numerar, esse aqui é o carbono número 1, esse o 2 e esse o carbono número 3. Se a gente for olhar essa representação, você sabe que o carbono, nesse caso, ele faz quantas ligações? 4 ligações. Nesse caso ele pode fazer ligações simples, ele pode fazer também ligações duplas e ligações triplas. Vamos representar primeiro com ligações simples. Então eu tenho que representar aqui uma ligação simples, aqui também e aqui também. Aqui o carbono 2 e aqui também as ligações simples, carbono 3. Por que eu coloquei essas ligações simples? Porque o carbono ele faz quantas ligações? 4. Olha, o carbono 1 está fazendo as 4 ligações dele. 1, 2, 3, 4. Carbono 2, 1, 2, 3, 4. Carbono 3, 1, 2, 3, 4. Então, olha, todos os carbonos 1, 2 e 3, eles fazem as 4 ligações. Lembrando que a gente vai fazer ligação só carbono e hidrogênio. Então, nesse caso aqui, ó, o carbono 1, ele precisa fazer uma ligação com hidrogênio. Aqui também com hidrogênio, aqui também com hidrogênio, aqui com hidrogênio, aqui também, aqui com hidrogênio, aqui também e aqui também. Professor, o hidrogênio, ele pode fazer uma ligação dupla com carbono? Não, pessoal. Ele pode fazer uma ligação tripla? Também não. O hidrogênio, ele só pode fazer ligação simples com o carbono. Ele também pode fazer uma ligação simples com oxigênio, ele pode fazer uma ligação simples com nitrogênio, mas a gente sabe que o hidrogênio ele só pode fazer ligação simples. Ele não pode fazer ligação dupla. Por exemplo, que poderia ter uma dupla e eu retirar esse hidrogênio aqui, não, pessoal. Não poderia ter essa dupla aqui, porque o hidrogênio ele só pode fazer ligação simples, beleza? Então nesse caso aí, ó, eu tenho que representar o hidrogênio. Professor, qual seria a outra forma da gente estar representando, por exemplo, essa estrutura? Pessoal, olha, existe uma outra forma da gente representar, que seria essa daqui, ó. Você vai ver essa fórmula, CH3. Se você for olhar o H3, seria os 3 hidrogênios, nesse caso, do carbono 1. Se a gente for observar aqui, olha, o carbono 1, ele faz quantas ligações com hidrogênio? 1, 2, 3, então seria CH3. Aí eu tenho que representar o tracinho de ligação simples com o carbono 2, né? Só que seria quantos hidrogênios no carbono 2? 2. Tracinho, C do carbono 3. Quantos hidrogênios? 3, então seria CH3. Aqui, pessoal, seria uma outra forma de representar essa cadeia carbônica. Uma outra forma. Existe outra forma? Existe. Existe essa daqui, ó. Você vai ver. CH3, CH2, CH3. Todas as vezes que você vê assim, sem os tracinhos, isso indica, por exemplo, que aqui só tem ligações simples. Mas aqui, nesse caso, essa representação, ela é a mesma dessa e a mesma dessa. Existe uma outra representação que cai muito, seria essa daqui, ó. Essa representação é a forma de representação que nós chamamos de zigue-zague. No caso aqui, olha, das pontas, sendo do lado esquerdo ou do lado direito, se você olhar nas extremidades, por exemplo, essas extremidades significa que aqui existe um carbono e aqui existe outro carbono. E o vértice também é um carbono. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente for olhar a extremidade do lado esquerdo, seria qual carbono? O carbono número 1. Então, aqui seria o carbono número 1. O carbono número 2 é o vértice. Então, nesse caso aqui seria o carbono número 2. E aqui, a última extremidade seria o carbono de número 3. Então, nesse caso, eu teria quantos carbonos? 3. Posso representar assim? Posso. Posso representar dessa maneira. Então, qual seria a forma molecular dessas representações? Quantos carbonos a gente tem aqui? 3. Então, eu tenho que colocar C
Aí eu coloco o índice, que seria a quantidade de átomo de carbono que essa cadeia possui. Seria quantos carbono? 3. C3. Quantos hidrogênio tem, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria 8. Então seria H. Qual seria o índice? 8. Significa que eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui nessa cadeia carbônica? 8. Quantos átomos de carbono nessa cadeia carbônica? 3. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de fórmula molecular. Então eu posso representar a fórmula molecular dessas cadeias carbônicas a partir dessa forma. Em regra geral, vem primeiro o carbono, depois o hidrogênio. Você vai ter que colocar primeiro o carbono e depois o hidrogênio. Vamos ver uma outra forma agora, que é de duplas ligações. Vamos olhar agora um outro tipo de representação de duplas ligações. Você pode ver e pode cair. Então, olha, uma outra forma de representar, a gente vai representar agora por duplas. Por exemplo, você vai ver isso aqui, ó. C, dupla, C, dupla, C. Olha, você pode ver esse tipo de representação. Se a gente olhar aqui, eu vou representar aqui com carbono 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4. Aqui, pessoal, o carbono 1 ele já fez quantas ligações? 2. Então precisa apenas de mais 2 ligações para completar as 4. Aqui já tem 3, ó. Então completa só mais uma ligação. Aqui já tem 3, completa uma ligação. Aqui já tem 2, o 4. Então precisa apenas de 2 ligações. Aí a gente completa com o quê? O hidrogênio. Então aqui vai ser o hidrogênio, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. Professor, existe uma outra forma de representar isso aí? Existe essa daqui, ó. Então, nesse caso eu tenho que representar aqui, ó, H2. Por que o 2? Porque do carbono 1 tem quantos hidrogênios? 2. Então seria C, dupla. Eu tenho que colocar dupla. Aí seria C, H, tracinho, C, H, dupla, C, H2. Olha, se a gente for olhar aqui, ficou muito semelhante, né, o primeiro. Só que nesse caso aí, o que a gente está fazendo? A gente está colocando os hidrogênios na forma de índice. Olha, aqui ficou índice, aqui também ficou índice. Nesse caso aqui, você sabe que aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o carbono 4. Professor, existe outra forma de representar? Existe, que seria a mesma dessa daqui, mas existe uma outra, que é a forma em zigue-zague. Você aprendeu, seria essa aqui, ó. Olha, se a gente for olhar, nas extremidades, aqui você tem o carbono, aqui também. Nos vértices você tem um carbono, tanto aqui quanto aqui. Então nesse caso eu tenho que ter quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. E aí, professor, as duplas, onde ficam? Entre o carbono 1 e o 2, sendo que aqui é o carbono 1 e o carbono 2, aqui é o 3 e aqui o 4. Se você for olhar, existe uma dupla entre o carbono 1 e o 2. Então bem aqui, pessoal, existe uma dupla aqui, ó. E existe também uma dupla entre o carbono 3 e o 4. Então, bem aqui existe uma dupla. Então, nesse caso, seria uma outra forma de representar. Então, qual seria, por exemplo, aí, então, a fórmula molecular desse composto? Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Então, seria C4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria C4H6. Pronto. Essa seria a forma de fazer essa representação, e aqui você tem a fórmula molecular. Nesse caso aqui, a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. Vamos ver uma outra forma que pode ser cobrada de você. Seria essa forma aqui, ó. Essa forma ela é muito cobrada. Então você pode ter isso aqui, ó. CH3, CH2, aí você tem aqui, ó, CH2, CH2, e você tem aqui, por fim, CH3. Olha, essa forma aqui, se você for observar, só tem ligações simples, porque eu não estou botando dupla e nem tripla, então aqui só tem ligações simples. Mas eu posso representar isso aqui de uma outra maneira. Eu posso simplificar isso. Posso representar assim, ó.
CH3, eu posso abrir um parêntese. Para que esse parêntese? É para eu não repetir várias vezes esse CH2 aqui, ó. Quantas vezes ele se repete? Uma vez, duas, três vezes. Então eu coloco aqui, olha, CH2, uma vez só. Fecho parênteses. Se ele se repete três vezes, eu coloco nisso 3. E termino com CH3. Então, essa fórmula aqui é a mesma dessa de cima. Ela é igual. O que foi que eu fiz? Eu apenas simplifiquei ela. Ao invés de eu escrever várias vezes CH2, 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 simplifiquei aqui dentro no parênteses, coloquei um índice, porque ele se repete 3 vezes. Então seria uma outra forma de representar. Qual seria então aí a forma molecular nesse caso aí, pessoal? Então a forma molecular nesse caso seria quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então seria no caso C5. Quantos hidrogênios? 3 aqui, 6. Então seria 6, 8, 10, 12. Se a gente for conferir, olha, 6, 8, 10, 12. Então nesse caso aqui seria C5H12, que seria a fórmula molecular. Pessoal, você vai ver também outras representações, que essas são as chamadas cadeias abertas. Você vai ver também algumas cadeias chamadas cadeias fechadas. Você vai ver umas cadeias assim, ó. C. Aí você vai ver esse tipo de cadeia aqui, ó. São as cadeias que nós chamamos de tipo fechado. Se a gente for olhar aqui, ó, esse carbono já está fazendo quantas ligações? 2, então ele precisa de uma ligação aqui, outra aqui, esse também aqui, outra aqui, esse aqui também, aqui, uma ligação aqui, ó. Se você olhar, os carbonos eles fazem 4 ligações, aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu só faço completar isso com hidrogênio. Aqui vai ser hidrogênio, aqui também, aqui também, aqui também, ó, aqui, aqui e aqui. Professor, existe uma outra forma de representar isso aqui? Existe sim, pessoal. Você vai ver esse tipo de representação, ó. CH2, tracinho. Aí CH2, CH2, tracinho, CH2 e fecha aqui com tracinho. Você pode ver esse outro tipo de representação, mas você pode ver essa aqui também, ó, que é a representação mais simples, né? Você vai ver aqui esse tipo de representação na forma de um quadrado. O que significa isso? Que aqui, ó, existe um carbono, aqui também e aqui também, pessoal. Aí você tem que saber que em cada ponto desse aqui existe hidrogênios. Então nesse caso aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2 hidrogênios e aqui tem 2 hidrogênios, porque aqui só tem ligações simples. Então qual seria a forma molecular aqui nesse caso, pessoal? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então seria C4. E quantos hidrogênios? 2, 4, 6, 8. Seria CH8. Beleza? Pessoal, existem outras formas de representar, existem outras representações, existe, pessoal, vários outros tipos de representação. Mas essas são as representações mais básicas. Na próxima aula nós vamos fazer representações onde a gente vai estar ali fazendo ligações carbono com nitrogênio, com oxigênio, enxofre e o cloro, que são os elementos mais usuais, né, para as cadeias carbônicas, para que você venha estar se dando bem, fazendo as suas atividades de maneira correta, beleza? Vou ficar por aqui, espero ter ajudado você nesse assunto, nesse conteúdo.